E aí, pessoal, vamos aqui então respondendo mais o item C da parcial M de Química de 2019. Nós já respondemos o item A e o item B, então agora a gente vai para o item C. Vamos ver o que ele está falando aqui. Está escrito assim: os elementos Mg, Ca, Cl e K, ou seja, magnésio, cálcio, cloro e potássio, ordenados em forma crescente, segundo o valor de seus raios atômicos. Tá, vamos lá. Ele tá falando assim, então, que ele quer que a gente ponha em forma crescente. O que é forma crescente? É o que vai do menor para o maior, segundo o raio atômico. Raio atômico é propriedade periódica. Essa propriedade periódica indica o tamanho de um átomo, gente. E se a gente for aqui na tabela periódica, a gente tem que saber que essa propriedade ela cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ou seja, que os maiores elementos estão nessa ponta da tabela. Os maiores raios atômicos estão para cá, tá bom? Então, vamos ver quem que ele tá. Aqui ele está falando do magnésio. O magnésio está onde? Está aqui na família 2A. O cálcio, que está aqui, também na 2A. O cloro, que está lá na família 7A. Aquele aqui, o cloro. E ele está falando do potássio, que está na família 1A. Do potássio aqui que ele está falando. Ele quer que a gente compare esses elementos e coloque em forma crescente, ou seja, o que vai do menor para o maior raio. Isso é fácil, a gente identificar o menor, é tranquilo, porque se cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, a gente vê que o menor raio, já que o maior é para cá, o menor raio é o cloro, certo? Então, a gente escreve aqui que o cloro é o menor raio. Depois do cloro, quem que pode ser? Ó, o potássio é o que está mais para baixo em relação ao magnésio e ele está mais para esquerda. Então, ele é o maior raio atômico, certo? Então, a gente pode colocar aqui que o potássio é o maior raio atômico porque ele está mais para a esquerda da tabela periódica e está mais para baixo. Ele está mais para a esquerda em relação ao cálcio e está mais para baixo em relação ao magnésio, tá? Então, agora a gente tem que desempatar entre o cálcio e o magnésio. Entre esses dois, já que ele está na mesma família, quem está mais para baixo, certo? Determina quem tem maior raio. Então, o cálcio, ele tem maior raio em relação ao magnésio, certo? Por quê? Porque quem está mais para baixo tem maior raio atômico. Quem está mais para a esquerda da tabela também tem maior raio atômico, beleza? Então, a resposta fica em forma crescente. Segundo os raios atômicos, a gente escreve que é o cloro, né, do menor para o maior, é o que cresce. O cloro é o menor raio da tabela, porque ele está mais lá para a direita. Depois, o magnésio é o menor em comparação a esses três, porque ele está mais para cima em relação ao cálcio. Depois vem o cálcio, porque ele tá mais para baixo aqui em relação ao magnésio, ele está mais para direita em relação ao potássio. E o maior raio da tabela é o potássio, porque ele está mais para baixo em relação ao magnésio e está mais para a esquerda em relação ao cálcio. Beleza? Então, essa aqui é a resposta dessa questão. Qualquer dúvida, questão, pergunta, podem me mandar aí nos comentários.